O Inter está cada vez mais próximo de uma definição do time que vai voltar ao Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira contra o Coritiba, na capital do Paraná. Mercado está confirmado entre os relacionados. Maurício e Depena ficam de fora e Johnny nutre a grande expectativa, já que retornou após título com a seleção dos Estados Unidos e deve fazer o treino decisivo nesta quarta-feira. No mercado de transferências, a direção do Internacional ouve do Schalke 04 o preço para ter o meia Rodrigo Salazar, que esquenta e é de fato a principal alternativa colorada no mercado de transferências. Tudo está pronto para a chegada de Ener Valencia. A apresentação vai acontecer no ginásio do Gigantinho para cerca de 10 mil colorados. E, enquanto isso, o atacante marcou um dos gols da vitória da seleção do Equador contra a equipe da Costa Rica. Ainda no mercado, Nico Lopes define o seu futuro após se lançar para retornar ao Internacional. E o destino dele está longe de Porto Alegre. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 20 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. E eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que aconteceu na manhã dessa terça-feira e que a gente pôde acompanhar o aquecimento dos jogadores. Nenhuma grande novidade no treinamento. O mercado trabalhou normalmente, está liberado para trabalhar com o restante do grupo e é uma opção para o técnico Mano Menezes, pensando na partida contra o Coritiba nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Quem não é uma alternativa é Gabriel. Ele até trabalhou normalmente hoje, mas seguirá sendo preservado dentro de um processo de recuperação que ele está tendo pelo longo período parado com uma lesão no joelho. Maurício e Depena seguem no departamento médico e viram opções para depois que o Inter retornar a Porto Alegre dessa sequência contra o Coritiba e também contra o América Mineiro. Um provável time do Internacional para encarar o Coxa, tá? Tem um goleiro John, Bustos, Mercado, Vitão e René. Meio campo com Campanharo e Rômulo. Johnny é a dúvida, eu vou falar sobre ele na sequência. Johnny ou Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson na frente, Luiz Adriano. Por que o Johnny é a dúvida? O Johnny voltou para Porto Alegre depois do período com a seleção dos Estados Unidos e voltou na manhã dessa terça-feira. Ele não participou do treinamento pela manhã, tá? Mas ele foi direto para o CT Parque Gigante assim que chegou e fez algumas atividades complementares. A ideia é que o Johnny esteja junto com o grupo no treinamento que define o time titular nessa quarta-feira. E aí o Mano vai decidir se coloca o Johnny já nessa quinta-feira contra o Coritiba ou se ele segura um pouco o Johnny no banco de reservas e aí coloca ele para a partida contra o América Mineiro. Eu tô apostando que o Johnny vai ser titular. Pode ser na vaga do Pedro Henrique e aí fecha um meio-campo mais compacto, ou então pode ser, por exemplo, tirando o Campanharo ao lado, Rômulo e Johnny como os dois volantes. São as possibilidades que o Mano tem para trabalhar o time que enfrenta o Coritiba, tá? Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre as possibilidades de vendas que o Internacional tem nesta metade do ano. As possibilidades de vendas que surgem para que o Inter possa lucrar nessa janela de transferências, tá? E aí, Johnny, Maurício e Alemão são os três jogadores mais cotados. E nesse vídeo eu explico como estão a situação desses três jogadores, as situações desses três jogadores, por quanto eles podem ser vendidos, quais os clubes que estão interessados, qual o mercado que eles podem atingir de certa forma, qual o percentual que o Inter tem de cada jogador. Tudo isso eu relato aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais das possibilidades de vendas que o Inter possui no mercado neste momento, tá? Vamos falar sobre Ener Valencia agora, porque o Inter definiu nessa terça-feira e divulgou como será a apresentação do atacante equatoriano, que será aberto para o sócio-torcedor. E não será no Beira-Rio, será no Complexo Beira-Rio, ou melhor, no ginásio do Gigantinho. O Ener Valencia será apresentado em um evento para o torcedor às 7 horas da noite da segunda-feira, 26 de junho. E para o torcedor participar deste evento, basta fazer o check-in através do Mundo Colorado.
todo sócio pode fazer o check-in gratuitamente. Como faz o check-in quando os ingressos eles são abertos para os sócios torcedores? É de graça. Faz o check-in e a expectativa, ou a capacidade máxima, é de 10 mil torcedores dentro do Gigantinho. E se espera que se lote esse espaço para ver a grande contratação do Internacional neste ano, que é o Enner Valencia. Depois do evento que vai acontecer no Gigantinho, o Enner Valencia concederá a entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio Beira-Rio, aí sendo apresentado oficialmente como jogador do Internacional. Ele desembarca em Porto Alegre mais cedo do dia 26, e aí faz aqueles trabalhos. Conhece o grupo, conhece o Mano Menezes, vai no CT Parque Gigante, avaliações físicas, vai no Beira-Rio, conhece o Beira-Rio, conhece todas as estruturas, conhece a casa e aí vai ser apresentado, por isso à noite, a apresentação do Enner Valencia, até porque o grupo do Internacional vai chegar pela manhã, vindo de Belo Horizonte, depois dessa sequência de 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Inter vai ter uma sequência dura, porque volta na segunda-feira e aí já no meio da semana tem o jogo contra o Independiente Medellín, na quarta-feira. Então esse evento todo na segunda-feira, terça tem o treino decisivo e quarta-feira já é o jogo mais importante do ano até o momento contra a equipe do Independiente Medellín, mas esse é o itinerário da apresentação do Enner Valencia no Beira-Rio. Enner Valencia, que entrou em campo nessa terça-feira, e adivinha? Guardou o gol dele. A seleção do Equador venceu a Costa Rica pelo placar de 3-1 e o Enner Valencia abriu o placar com um gol aos 20 minutos de jogo. Ele recebe do lado esquerdo, limpa o marcador e chuta no contrapé do goleiro um belo gol de Enner Valencia, que nas 2 partidas que jogou nessa data FIFA pela seleção do Equador, marcou 2 gols, um contra a Bolívia e um contra a seleção da Costa Rica. Agora ele descansa até o dia 26, uma pequena folga para ele, que não teve férias por vir da temporada europeia, chega dia 26 em Porto Alegre e começa a trabalhar para estrear no dia 9 de julho contra a equipe do Fluminense e a apresentação nesse molde que eu falei, tá? Próximo assunto que eu quero falar aqui envolve mercado de transferências, porque eu quero falar sobre Rodrigo Salazar. O Rodrigo Salazar, ele desperta o interesse do Internacional e o pessoal do All Sport trouxe uma informação sobre o novo preço que o Schalke 04 quer para vender o Salazar, que é um meio uruguaio de 23 anos de idade. O Schalke 04, de acordo com o pessoal do All Sport, está pedindo 3 milhões de euros. E isso é uma boa notícia para o Internacional, porque o número que a gente tinha antes, que foi quando o Palmeiras tentou contratar ele, era de 5 milhões de euros. E por que esse valor diminuiu? O Schalke 04 foi rebaixado no campeonato alemão e vai precisar se desfazer de alguns jogadores. E o Rodrigo Salazar foi um investimento que a equipe alemã fez no ano passado, 1,5 milhão de euros pagaram no Rodrigo Salazar. Então, vão ter que baixar o preço para garantir algum tipo de retorno. E segundo o All Sport, esse preço agora é de 3 milhões de euros. 3 milhões de euros é pagável, tá? 5 milhões de euros não era. 3 milhões de euros pode sair negócio, tá? Com esse valor. Pode sair negócio. O Inter quer o Salazar e deve avançar por conversas, não avançou ainda, mas pode avançar por conversas a partir dos próximos dias. É uma boa notícia envolvendo o meia uruguaio. Falando em uruguaio, Nico Lopes, lembra? Foi pauta no Diário do Inter KTO da última segunda-feira, porque estava se lançando para jogar no Internacional, para retornar ao Internacional, de certa forma forçando um pouco a barra, porque não ia ficar no Tigres do México, que disse que não ia manter o Nico Lopes porque faltou vaga de estrangeiro. Bom, acabou isso, porque durante essa terça-feira, Tigres e Nico Lopes se acertaram e o jogador vai ficar no México para a próxima temporada. Então, por mais que a gente tenha dito, olha, dificilmente o Nico Lopes vai jogar no Inter porque a direção não quer. Isso durou menos tempo ainda, porque o próprio Nico Lopes se resolveu lá no Tigres do México e vai ficar pelo clube na próxima temporada. Então, quem queria Nico Lopes, que estava fazendo campanha por Nico Lopes no Inter, não vai acontecer. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quarta-feira tem jogos do Campeonato Brasileiro. Vou passar aqui algumas odds. Por exemplo, às 7 horas da noite tem Cruzeiro e Fortaleza. Odd do Cruzeiro 2.05, empate 3.4, Fortaleza 3.6. São Paulo e Atlético Mineiro também às 7 da noite. Odd do São Paulo 1.85, empate 3.5, Atlético Paranaense 4.25. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo!